Olá, alunas, professores, no ar, mais um Sai Digital. Sai Digital 64, professor Laércio. Firmes, combativos e olhando para a literatura banhando-se nos ares geográficos. Que programa especial, que aula especial. Nos ares geográficos. Gostou. Isso você tem que gravar essa frase do início. Nos ares geográficos, já vai entender por quê. Regionalismo, eu achava que o tema seria outro. Não, regionalismo. Mas por que regionalismo? Porque essa obra, e esse autor em especial que nós vamos discutir, debater daqui a instantes, é tipicamente interiorano. E a geografia entra por quê, Laércio? Porque o campo de atuação dele é um pedaço do nosso país de extrema relevância e muito grande. E aí você que dará as dimensões. Nós temos a região desse autor no norte de Minas Gerais com o sul baiano, ou seja, uma vastíssima... Tem os mapinhos, olha aí, viu? Reginaldo, coloca para nós essa imagem aí. Deixa eu pegar na internet, tá? 60 anos da obra... Colocar os Agora já colocou nós. 60 anos da obra de Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. O João que virou Guimarães e pronto, né? Exatamente. Poucos lembram do João, mas Guimarães Rosa todo mundo sabe. Grande Sertão Veredas, 1956-2016. Uma data importante pela relevância, mas por que Grande Sertão Veredas é fundamental que o aluno conheça? O autor é significativo, Laércio, porque é assim, vamos uma rápida situação para não cansar e não ficarmos só aqui. Mas nós estamos no modernismo. Então nós pensamos no modernismo e necessariamente no modernismo nós teremos três fases do modernismo. Começa quando no Brasil, para reforçar? Efetivamente, didaticamente, não começou nessa data, mas para efeito didático de ensino, nós notabilizamos a Semana de Arte Moderna como início do modernismo. Então, os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 22 culminaram com esse marco, Semana de Arte Moderna. Mas essa foi a primeira fase. Então, essa primeira fase... de novo. Essa primeira não quebrou, está intacto. Então, o nosso telespectador fica tranquilo, está intacto. Eu já me abaixo, eu cortar para você, eu me abaixo. Por enquanto. Então, veja só. Essa primeira fase, ela durou 8 anos apenas, nem sequer uma década, de 22 a 30 necessariamente. E esse período de 22 a 30 foi um período que nós chamamos como heróico. Revolucionário, inclusive, porque havia um questionamento enorme sobre o passado. E essa desconstrução do passado era a premissa dos modernistas de plantão. 3 autores, dos vários, mas 3 autores de destaque. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Muito bem, então fechou a primeira fase. A segunda fase é a fase da maturidade, de 30 a 45. É a fase na prosa de 6 gigantes e na poesia também. Então, só olhando a prosa, Graciliano, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, José Américo de Almeida. Então, veja, nós temos 6 autores. Aí o regionalismo estava presente, mas ele não deixou de se fazer presente na terceira fase. Agora nós recortamos para a terceira fase. Essa terceira fase, que é a de Guimarães, a terceira geração para alguns, a terceira fase, é aquela que brota em 45 e é a da diversidade. Então, revolução na primeira fase, heróica, segunda fase é da maturidade e terceira fase é da diversidade. E é nessa diversidade que entra o doutor, porque era um médico que não deu certo diplomata, na medicina. Né? Exatamente. E ele escreve de uma maneira diferente. A escrita de Guimarães Rosa é um dos pontos em destaque. Costumamos dizer que os alunos, se você moço que está nos vendo, você moça, colega, professor que está compartilhando conosco, existem 3 autores insubstituíveis. Machado, Joaquim Maria Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, pela sua escrita. Então, qual foi a escrita dele? Ele inovou porque ele trouxe neologismos, então ele inventou palavras novas, neologismos, arcaísmos, expressões antigas e regionalismos, professor Laércio. Daí é que existe essa premissa de chamá-lo como regionalista, porque, na verdade, ele escreveu sobre essa região que você muito bem analisou nessa preparação da aula de hoje. Reginaldo, coloca para nós esse mapa, por favor. Você está vendo aí Minas Gerais, ok? O desenho do mapa, mentalize-o na sua cabeça. O contorno, mais ou menos, de Minas, aqui eu vou passar em vermelho para ajudar. Passei agora pelo Triângulo Mineiro. Você registra aí na sua cabeça. Aqui está Minas Gerais. Registrou? Esta área que eu estou demarcando aqui para você, ó, é mais ou menos a área de atuação
do Grande Sertão Veredas. E o interessante é que Guimarães fará uma viagem saindo aqui desta cidade, Cordisburgo, onde ele nasceu. Que é uma cidade, a princípio, para nós, um nome estranho, né? Mas eu fui atrás dessa palavra. Mais de 200 quilômetros de BH. É ao norte de BH, aqui está Belo Horizonte, você vem para o norte, já chega 202 quilômetros, para ser bem exato. E aqui, vou limpar para facilitar a nossa vida, aqui deixa eu pegar uma borracha que não está aparecendo agora, mas já registro. A partir daqui tem o Rio das Velhas. E esse rio segue para o norte. E nesta área, nesta paisagem, nesta região, com um vocabulário próprio aqui, Guimarães vai... Daí é que vem os regionalismos. Então, o que a biografia oficial... O vocabulário próprio, neste caso, é que dá a palavra... Que traduz como regionalismo, além do modo de vida das pessoas, o que mais? Tudo que caracteriza um espaço específico. É o regionalismo por conta disso. Quando Graciliano veio antes, Graciliano e Raquel escreveram sobre a seca. Graciliano escreveu em Alagoas, Raquel no Ceará. Então eles tipificaram aquelas regiões, o Ceará e Alagoas. Zé Lins e Zé Américo ficaram na Paraíba e Pernambuco. Érico no Sul, no Rio Grande do Sul, aqui para a nossa região. E Jorge Amado, baiano por excelência, sobretudo Ilhéus, Itabuna e Salvador. O Guimarães, quando surge, e aí é um mistério, a biografia oficial da irmãzinha dele diz o seguinte, uma curiosidade, que Guimarães Rosa, ele, além de supersticioso, que era, por isso o sobrenatural estará presente nas obras, como no próprio Grande Sertão Veredas, ele tinha medo de sangue. Então era um médico que ele podia tratar de você se você tivesse qualquer situação em que dissesse assim, olha, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor nisso, dor aquilo, mas se houvesse alguma hemorragia, várias vezes ele não só desmaiava, como passava mal. Então ele abandona a medicina... estava fora da área. Ele abandona a medicina para a diplomacia, mas ele não perde alguns detalhes do exercício da sua profissão, porque quando ele começa a sua profissão, ele montava num burrico e saía a atender as pessoas no interior. Foi daí que ele percebeu expressões típicas da região e estabelece obras que ilustram isso para o leitor. Sagarana e Grande Sertão Veredas, que é a sua obra-prima. Eu vi uma declaração de um sertanejo, imagine essa pessoa que, entre aspas, vive ali no sertão, que hoje está uma paisagem completamente modificada, já falamos disso, mas esse sertanejo da época dizendo o seguinte, nós falávamos errado, mas ele pegou nossa palavra errada, colocou no livro e ela passou a ser certa. Esse é o argumento do... Perfeita definição. Por isso é que ele é respeitado. Lembra que eu citei há pouco? Eu falei em Machado, Graciliano e Guimarães. Os três constituem assim a coluna vertebral do estudo da língua e das suas dimensões. Machado pela sua acidez, pelo seu texto preciso, seu texto técnico do século XIX. Graciliano pelo texto enxuto. E Guimarães pela diversidade. A própria palavra sagarana, Sagarana é um livro de contos, Laércio. Sim. Então, e sagarana, a própria sagarana, saga mais rana, você tem um somatório aqui, é um neologismo, uma palavra que não existe. Neologismo? Mas passou a ser expressão de uma palavra, criação de um termo que não existe, que não é dicionarizado. Mas acaba dando a ideia de um determinado momento, de uma situação, ou que expressa Imagine assim, uma vivência. Eu estou passeando de bicicleta ali perto da sua casa, região do Jardim Botânico, eu estou andando de bicicleta, aí você vai ver, o que você está fazendo? Estou bicicletando. Você entendeu o que eu estou fazendo, mas essas palavras não existem. Mas ele conseguiu levar isso para... Mas todos entendem, então virou um neologismo. Outra matéria que eu li de uma especialista em Guimarães Rosa, me perdoe, esqueci o nome agora, mas ela argumentava o seguinte, leia-o bem devagar. Sim. Porque no primeiro momento vai ser difícil entendê-lo. Exato. Mesmo sendo palavras do dia a dia? Por causa dessa mistura. É porque ele vai buscar o que são arcaísmos, palavras antigas. Muito antigas em desuso. Então, aí para você que está nos acompanhando, vai duas para você, duas palavrinhas, vai. Abra seu caderno agora, seu bloco de anotações e coloque ali no seu bloquinho de anotações. Nosocômio, vai. Nosocômio. Como é que é? Nosocômio. Nosocômio. Coloca aí nosocômio. Agora coloca um tracinho assim. Daqui a pouco eu te dou um verbete mais próximo, um sinônimo de nosocômio. Agora na linha seguinte, coloque lá, por favor, alcaide. Alcaide.
Alcaide, isso. Coloca um tracinho também, tá? Agora vai pensando aí. O que será que são essas duas expressões? São expressões dicionarizadas, mas estão em desuso completo. Ora, nós acabamos de eleger alcaides em várias cidades brasileiras. Mesmo que esse país seja uma balbúrdia, nós acabamos de eleger alcaides, muitos alcaides, alguns para lá, outros para cá, não vamos entrar nesse mérito, é perda de tempo. Mas alcaide nada mais é do que prefeito. Sim. Então o termo é prefeito. E o nosocômio, hospital. Alumiar, por exemplo, ninguém fala. Alumiar, sim. Como você está falando errado? Você olha no dicionário, está lá, alumiar, né? Eu lembro de uma cantiga maravilhosa, Boca Livre, 14 Bis, bandas da década de 80, MPB, década de 80, década de 90, trazendo para nós lumiar, exatamente nessas corredeiras, nessas regiões desses rios que você citou há pouco. Então, é vastíssimo, mas o Guimarães, ele se espalhou, porque ele viveu mesmo o norte de Minas e pegou ali o cantinho sul da Bahia. E ali ele criou esse grande sertão, mas a chave dessa observação, dessa obra, é compreender o que significa veredas, Laércio. Porque quando você tem assim, então nós temos o quê? Deixa eu puxar uma outra canetinha aqui. Vamos puxar a canetinha preta, tá? Então nós temos assim, grande sertão e imediatamente 2 pontos, né, Laércio? Grande sertão. É a capa do livro, né? 2 pontos e veredas. Exatamente. Aí você tem o título da obra, Veredas. O que é uma vereda? Eu sempre pergunto isso em sala de aula para o meu aluno. O que é uma vereda? Vereda é um caminho estreito. Então, embora o sertão seja grande, embora o sertão seja diversificado e maravilhosamente extenso, dentro dessa extensão existem caminhos curtos, tracejados pelos protagonistas dessa maravilhosa história. Reginaldo, mostra essa imagem, por favor. Uma das paisagens que já está muito modificada, isso é interessante que você visualize, que o Guimarães visualizou andando no lombo de mula. Veja, usava-se mula nesse instante e não o cavalo, porque a mula tinha uma capacidade de andar e de subir longe. E descer. A data 1956 não é uma data à toa. Aleatória. Se você parar para pensar, o Brasil ainda não tinha o caminhão. O Brasil ainda não tinha o carro. O Brasil não era um país urbanizado. A paisagem era completamente outra. A partir do final dos anos 50 é que chegará no Brasil Volkswagen. Olha, você pode trabalhar a história da industrialização. E isso modificou todas essas veredas que o Guimarães descreve no livro. Até para fazer um dos filmes, que eu não vou lembrar o nome agora da sua obra, teve que se escolheu outros pontos do Nordeste para representar o mais próximo possível, porque a paisagem tinha tem uma obra sido modificada. Interessantíssima, pouco conhecida, intitulada Manuelzão e Miguelim. Manuelzão e Miguelim. Então, também ótima. E tem um filme sobre o Manuelzão. Exatamente. Que esse título que eu já vou tentar lembrar aqui. Reginaldo, volta lá, por favor, para essa imagem das veredas. E olha que interessante esta obra de arte. Sem dúvida. Veja no finalzinho aí no canto direito, quem fez o desenho para um dos livros. Poti. O grande Poti Lazarotto, um artista paranaense, né? Sim. Viveu no Rio de Janeiro, rodou esse país. Ganhou dimensões internacionais. Se você vier ao Paraná, em Curitiba, você vai se deparar em muitas todo obras canto de Poti. Da cidade sobre Poti, mas ele foi um dos escolhidos para ilustrar a obra de Guimarães em uma das suas edições. Por favor, retorna lá, Reginaldo. Olha, esta palmeira que você vê aqui no canto direito, que eu estou circulando, você vai ver aqui a mula, o cangaço, né? Você vai ver aí o rio, os homens pescando, o boi. A boiada tinha que ser conduzida por esses homens, esses vaqueiros que perderam a profissão, né? Um conto de Machado Machado é antecedente, porque Guimarães também aprendeu com Machado, isso é uma verdade, ele mesmo disse isso. Graciliano da mesma forma, Machado foi o precursor, Graciliano e Guimarães vieram na sequência, e ambos sempre indicavam ler Machado de Assis. Mas eu ia citar o quê? No livro Sagarana, o livro de contos, existe um dos contos que é a conversa de bois. E os bois, aí entra o místico, o supersticioso, porque
O Guimarães gostava muito dos animais e normalmente ele dava vida aos animais, fazendo os animais se sobreporem aos humanos. Então há 2 contos nessa obra, Conversa de Bois e um principal conto que é o Burrinho Pedrez, que é o primeiro conto que abre o livro, né? Abre esse livro Sagarana, terminará com A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que foi musicalizado de forma maravilhosa por Geraldo Vandré. Então, Geraldo Vandré, tempos depois, quieto, não havia feito mais nada, depois para não dizer que não falei das flores, caminhando e cantando, ele musicaliza A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é uma espécie de faroeste. É um bang-bang interessantíssimo, né? O Augusto Matraga e o Joãozinho Bem-Bem que caminham para um duelo. Eu costumo dizer em sala que se você ler o poema, e nós falaremos sobre isso na aula 65, se você ler o poema Faroeste Caboclo, do senhor Renato Russo e companhia, você se identificará com o mesmo final que Guimarães deu para a sua obra em A Hora e a Vez de Augusto Matraga. É claro que inspiração de Renato Russo pode ter havido quando ele fez a leitura dessa obra, porque eu não tenho dúvida que ele leu. Eu ouvi, eu já também não vou lembrar, mas a situação é a seguinte, que Guimarães, para escrever Sertão Veredas, ele fez o caminho, ele subiu no lombo da mula e conforme a viagem ia acontecendo, ele ia conversando com o vaqueiro, perguntando o que é isso. Que está, Lércio, como é que essa árvore serve para quê? Esse fruto é para eu comer, o gado come, quem come isso? Né? O gado aguenta andar tanto por dia. Aliás, ele consegue trazer uma realidade que estaria esquecida do restante do Brasil. A verossimilhança com o que eles viveram é o ponto elevadíssimo dessa obra, que é, assim, indiscutivelmente um dos 10 livros da literatura brasileira que tem que ser lidos. As listas nunca são úteis e nunca são boas, né, sob vários aspectos, mas se listássemos assim, imperdíveis, Grande Sertão Veredas estaria entre os imperdíveis pela construção do sofrimento dos personagens, porque geograficamente, Laércio, é a importância da nossa conversa, o espaço é maravilhosamente bem colocado, descrito, há um descritivismo poderoso. Ele consegue falar do clima, ele consegue falar da vegetação, ele consegue falar dos rios, ele consegue falar do modo de vida das pessoas adaptado àquele ambiente. Exatamente. Mas eu quero o homem e o seu meio. Eu quero uma pergunta aqui, acho que vale a pena os alunos, as alunas, os professores anotarem. Ao ler Guimarães Rosa, já fazendo 60 anos essa obra, em tese, o que eu tenho que buscar nela? Primeiro, você cita bem, amigo, essa calma. A literatura é feita disso, não dá para entrar gritando com essa obra. Você precisa saborear, sabe, como um bom prato, numa boa mesa, fazendo essa analogia simplista. Você não pode simplesmente chegar ali diante dessa obra, prato feito, deixa eu comer em 10 minutos e virar as costas e ir embora. Virar o coxo, diria Guimarães, vira o coxo e vai embora. Não, sem chance. Você senta, saboreia, espera a entrada, vai na entrada primeiro com muita tranquilidade, depois de a entrada ter sido digerida, vamos ao prato principal e depois do prato principal ainda tem sobremesa. E aliás, quando eu conto essa história em sala, porque eu tenho que contar rapidamente, porque nós temos uma aula de literatura por semana com as turmas. Então você tem, quando entra nesse período, por exemplo, já é o final das aulas, a geração de 45, então você tem que contar Guimarães junto com João Cabral de Melo Neto, o criminoso, né, fazer esses 2 autores na mesma aula, isso é impossível, ou com Clarice Lispector. Então o colega professor que está nos ouvindo sabe que isso é um estupro, é uma violência. Pegar esses 3 autores, Clarice, João Cabral e Guimarães na mesma aula é uma violência, mas muitas vezes é isso que sobra para o currículo, o raio do currículo que tem que existir. E aí não tem como permitir que exista esse saborear. Então, Guimarães é uma coisa para você pegar no início do ano e explorar durante o ano inteiro. Com toda certeza, com base nessa forma de aceitação da linguagem, os regionalismos, os arcaísmos e, é claro, os regionalismos, e a história, o enredo. O enredo é maravilhoso porque você se compadece dos personagens Riobaldo e Diadorim. Porque Riobaldo e Diadorim constituem antônimos, constituem paradoxos. Um jagunço.
um jagunço e uma mulher maravilhosamente linda, mas que tem que se transformar em homem para vingar a sua família. Os dois só não contavam com isso. Ele, jagunço, se apaixonar por um homem, ele não sabia que era uma mulher, se apaixona por um homem, ele vai fazer pacto com o capeta, com tudo que tem direito, para livrar-se desse sentimento. Ele anseia matar Diadorim, para que ninguém saiba. Esse superlativo maravilhosamente linda claro, se aplica a Bruna Lombardi, que fez o Fez. E isso é importante para você saber, quando lê a obra, uma fisionomia da personagem. A personagem tinha todos os traços, mesmo sendo homem, rosto fino, sem barba, não é? Então o olhar, tudo indicava que ela era muito bonita. E que causa um transtorno ao jagunço, que é um homem machista. Não, né? Justamente, e no caso dele é matador. Sim. Ele era um assassino impotente, nem por uma mulher ele se interessaria. E na minissérie que você pode localizar, eu acho que existe ainda pelo YouTube ou coisa assim, existe. A figura de Bruna Lombardi tipifica muito, porque ela estava num auge de carreira, uma mulher belíssima, e tipifica aquela que seria a personagem de Guimarães Rosa. Por isso ela foi escolhida, inclusive, pela beleza. Certo, perfeito. Ela encaixou ali, tá? Talvez questionado Tony Ramos, mas o resto funciona bem, né? Mas aí o diretor dá conta, né? O sofrimento do Riobaldo é o ponto alto dessa obra. E ele é o protagonista. Porque ele se vê, só para você entender, ele se vê em determinado momento, naquele grande sertão, junto com toda a jagunçada, e ele era líder, e ele se vê ali olhando para as estrelas e o céu estrelado, e ele não consegue pregar o olho, não consegue dormir. Por quê? Porque ele fica desejando um outro homem, ele fica desejando Diadorim sem ter a dimensão de que Diadorim era uma mulher. Era uma mulher. Então, e aí o desfecho dessa obra, não tem aluno, quando contamos assim, mesmo que rapidamente, não tem aluno que não fica assim, mas isso, por quê? Porque aí, mas e o que aconteceu? Aconteceu que morreu, Quem morreu? Bom, você vai ter que ler a obra. Vai ter que assistir. Mas o conflito do machismo brasileiro é expresso ali, né? Porque na sua pior vertente. Na pior vertente. Aquele traste mesmo do chamado eu sou o macho, e daí entra facão e vai matar e fim de papo. Naquela história de se apaixonar, abre aspas, aí por um outro homem. Ou seja, e pra época, hein? Pra época que é muito estamos falando 2016. Aliás, na época jamais falaria abertamente como nós estamos aqui. Nem num botequim você falaria abertamente como estamos conversando sobre Agora, isso. o que você fará? As suas férias. Leia essa obra. E vai adquirir muitos novos neologismos, arcaísmos e regionalismos. Beleza? Fechamos a conta? Falou! Fechamos sim. Fica aí para você. 60 anos. Até Guimarães.